Já se perguntou como milhões de produtos são feitos em velocidades insanas? De itens cotidianos aos mais incomuns. As fábricas trabalham sem parar para atender à demanda. Então vamos mergulhar nas produções em massa mais alucinantes. Bora! As lentes de contato são pequenas e delicadas, mas ainda assim são produzidas em uma escala alucinante. A produção global ultrapassa 1 bilhão de lentes anualmente, com gigantes da indústria como a Johnson & Johnson, produzindo de 50 a 100 milhões de pares anualmente. Uma única fábrica coreana produz incríveis 1 milhão de lentes mensalmente, transformando matérias-primas em dispositivos ópticos de precisão. Essas instalações processam 10 toneladas de polímeros de hidrogel especializados mensalmente, enviados em enormes tambores de 1 tonelada. E olha, muita coisa realmente é feita. O ritmo de produção é hipnotizante, com linhas de moldagem de fundição produzindo uma nova lente a cada 10, 15 segundos, completando lotes de 10 mil lentes em menos de 3 horas. As instalações modernas abrangem 30 mil metros quadrados, abrigando 100 máquinas de moldagem e unidades de esterilização que processam 50 mil lentes por ciclo, usando 10 mil litros de vapor diariamente. A produção de grama artificial literalmente desenrola tapetes verdes em uma escala surpreendente. A indústria global fabrica mais de 200 milhões de metros quadrados, e isso anualmente, com uma única instalação, produzindo 5 milhões de metros quadrados anualmente. Essas plantas consomem 20 mil toneladas de pellets de polietileno anualmente, os derretendo em 50 quilômetros de fio sintético diariamente. As máquinas de tufagem abrangendo 100 metros tecem 1.000 metros quadrados de grama por hora, costurando incríveis 500 mil folhas de grama por minuto. Esses gigantes da manufatura ocupam 80 mil metros quadrados, com 2 quilômetros de transportadores internos. O gramado acabado sai da fábrica em rolos de 4 metros de largura, com uma planta produzindo 1.000 rolos diariamente, cada um pesando 200 quilos, e enviados em lotes de 50 caminhões semanalmente. A produção de próteses de silicone combina engenharia de precisão com artesanato artístico em escala. Fabricantes especializados produzem 100 mil membros protéticos anualmente em todo o mundo, com uma única instalação produzindo 10 mil unidades anualmente. Essas fábricas usam 50 toneladas de silicone líquido de grau médico, com pigmentos para tons de pele realistas, consumindo 1.000 litros semanalmente. Mais de 1.000 escaneamentos 3D exclusivos são processados mensalmente usando scanners de alta resolução, com cada molde protético exigindo 3 kg de silicone. Enquanto pintar uma única prótese à mão leva 6 horas, os sistemas de vazamento automatizados ajudam as fábricas a produzirem em lote 100 peças diariamente. Essas oficinas especializadas são equipadas com 30 fornos de cura e, no mínimo, 50 artesãos qualificados aplicando os retoques finais nesses produtos que mudam vidas. A fabricação de bolas de boliche definitivamente pode dar um golpe no equilíbrio entre produção em massa e precisão. A indústria produz 2 milhões de bolas anualmente, com empresas como a Brunswick fabricando 500 mil bolas anualmente. Essas instalações usam 5 mil toneladas de resina de poliéster ou uretano mensalmente, mais de 1.000 toneladas métricas de materiais densos para blocos de peso. Máquinas de moldagem usam uma bola a cada 5 minutos, completando lotes de 500 bolas em um turno de 2 dias. Uma fábrica de bolas de boliche que abriga 75 prensas de moldagem e fornos de cura que processam 10 toneladas de material diariamente. A operação de transporte é igualmente impressionante. Bolas prontas, pesando 7 quilos cada, são enviadas em paletes. Uma fábrica despachando 200 paletes semanalmente para manter pistas de boliche ao redor do mundo abastecidas. Diz uma coisa, você sabia que a produção de frigideiras pode surpreender com eficiência industrial? Como uma única fábrica produz 1 milhão de frigideiras anualmente, contribuindo para a produção global de 100 milhões de itens de utensílios de cozinha de alumínio anualmente. Essas instalações processam 2.000 toneladas de lingotes de alumínio anualmente, derretidos em enormes fornos de 50 toneladas. O poder de fabricação é enorme, com prensas hidráulicas pesando 100 toneladas, estampando 1.000 blanks de panelas por hora, a partir de folhas de alumínio, completando lotes de 10 mil panelas em apenas 2 dias. E além disso, a produção diária requer 500 litros de revestimento antiaderente, cobrindo 5 mil panelas, enquanto enormes fornos de cura assam 2 mil panelas por ciclo em temperaturas escaldantes de 400 graus Celsius.
Testemunhe agora a revolução da criação de pérolas. Instalações de produção de pérolas cultivadas em massa podem criar até 5 milhões de pérolas anualmente. Essas fábricas surpreendentes produzem 15 mil pérolas por dia, com cada peça exigindo de 7 a 30 camadas de revestimento perolado. Uma única fábrica pode processar 1.200 núcleos de pérolas diariamente, mergulhando-os em essência extraída de escamas de peixe. As máquinas de revestimento especializadas aplicam camadas em velocidades incríveis. Apenas 5 minutos entre as camadas, o que significa que uma pérola completa com 15 camadas é finalizada em apenas 75 minutos. A produção de isqueiros é uma potência industrial ininterrupta, os tornando um dos itens de consumo mais produzidos em massa do mundo. As maiores fábricas podem fabricar 2 milhões de isqueiros por dia, o que significa que a cada 0,04 segundos, um novo isqueiro é concluído. Cada lote de 100 mil isqueiros requer 5 mil litros de gás butano e 20 toneladas de plástico. O processo de injeção de gás é incrivelmente rápido, enchendo 1.000 isqueiros por minuto. Em apenas uma semana, uma única instalação pode produzir isqueiros suficientes para abastecer um pequeno país inteiro. Da produção à embalagem, um isqueiro é totalmente montado, ele é testado e embalado em menos de um minuto. Luvas de trabalho são uma necessidade industrial. Então as fábricas as estão criando a uma taxa espantosa, com os principais fabricantes produzindo mais de 10 milhões de pares por mês. Uma única fábrica pode produzir 500 mil pares por dia, com linhas de produção mergulhando 1.000 luvas por minuto em revestimentos protetores como látex ou nitrila. Para atender a demanda, as fábricas consomem mais de 100 mil quilos de algodão cru e fibras sintéticas por semana, o suficiente para cobrir vários campos de futebol. O processo de secagem e cura é rápido, com luvas prontas para embalagem em menos de 2 horas. Cada lote de 50 mil luvas é embalado e enviado em menos de um turno, garantindo que as indústrias nunca fiquem sem esse equipamento de segurança essencial. O dinheiro com certeza faz o mundo girar, mas você já se perguntou quão grande ele é? As instalações globais de impressão de moeda produzem mais de 150 milhões de notas, com algumas fábricas imprimindo 40 mil notas por hora. Em um ano, o mundo imprime mais de 50 bilhões de notas, exigindo papel especial de algodão linho. Essas plantas consomem 85 toneladas de papel especializado de algodão linho diariamente. Cada lote de 100 mil notas consome 250 quilos de tinta e passa por várias camadas de impressão de segurança em apenas 30 minutos. Uma única fábrica pode produzir até 6 milhões de notas por turno, o suficiente para encher um cofre inteiro todos os dias. Apesar dessa produção em massa, as notas são tão duráveis que algumas permanecem em circulação por mais de uma década antes de precisar de substituição. Balões podem parecer simples, mas a fábrica que produz isso, ela faz mais de 1 bilhão de balões por ano. Todas essas fábricas. Os maiores fabricantes produzem mais de 3 milhões de balões por dia, usando mais de 100 mil litros de látex líquido a cada 24 horas. Cada lote de 500 mil balões é concluído em apenas 8 horas, com o látex secando e solidificando em menos de 5 minutos por balão. E agora uma curiosidade. A indústria de balões usa tanto látex, que é responsável por 15% do consumo natural de látex do mundo. E uma única árvore de látex, ela pode produzir material suficiente para 40 mil balões por ano, o que significa que milhares dessas árvores são necessárias para acompanhar essa produção. Escovas de dente inundam o globo em taxas insanas. Uma fábrica produz 20 mil diariamente. Isso é 7,3 milhões por ano. E usando 500 quilos de plástico e 200 quilos de cerdas de nylon por lote. Cada lote de 1.000 termina em 10 minutos. E olha, globalmente, 3,5 bilhões de escovas são lançadas anualmente, devorando 70 mil toneladas de materiais. Somente as fábricas da Colgate, por exemplo, produzem 1,5 bilhão por ano, o suficiente para dar 2 voltas ao redor do equador da Terra. Essa é a produção de escovas de dente em uma escala colossal, mantendo sorrisos brilhantes em todo mundo, né? Malas alimentam sonhos de viagem, claro, com fábricas produzindo mais de 100 milhões por ano. Os principais fabricantes produzem 300 mil malas por semana, cada instalação produzindo 50 mil diariamente. Um lote de 10 mil malas exige 15 mil quilos de policarbonato e 5 mil metros de forro de tecido. Esses companheiros de viagem são montados e embalados em menos de 4 horas por lote.
A indústria engole 1,5 milhão de toneladas de matérias-primas anualmente, o suficiente para construir uma fortaleza de bagagem. A produção semanal de uma fábrica poderia equipar cada passageiro em 500 jatos jumbo, saindo da linha de montagem a uma velocidade impressionante. As lâmpadas iluminam o mundo, graças às fábricas que produzem 20 bilhões anualmente. As principais plantas produzem 1 milhão de lâmpadas diariamente, usando 50 mil quilos de vidro e 2 mil quilos de metal por dia. Um lote de 200 mil lâmpadas incandescentes é soprado, conectado e embalado em apenas 3 horas, o que é rápido para acender. Globalmente, a fabricação de lâmpadas consome 1 milhão de toneladas de vidro anualmente e fio de tungstênio, esticado tão fino que poderia dar a volta na Terra 2 vezes. A produção de uma instalação poderia iluminar todas as casas de um país de médio porte semanalmente, provando que esse gigante brilhante nunca escurece em escala. Alimentar nossos dispositivos exige uma produção colossal. Como somente a Duracell e a Energizer produzem mais de 6 bilhões de pilhas AA anualmente no mundo todo, eles têm plantas individuais produzindo de 1 a 2 milhões de pilhas por dia. E cada pilha AA requer 25 gramas de materiais, o que significa que o uso anual da matéria-prima excede 150 mil toneladas. Linhas de produção de alta velocidade criam uma bateria a cada 1 a 2 segundos, com lotes de 10 mil unidades concluídas em menos de 1 hora. Tudo o que precisa acontecer para que as plantas de bateria sejam enormes, abrangendo 30 mil a 60 mil metros quadrados, com enormes áreas de produção de eletrodos. Laminadores e máquinas de selagem processam incríveis de 50 mil a 100 mil unidades por hora. Isso é quase 28 baterias por segundo. Você não percebeu que a produção de lenços umedecidos está aumentando em uma escala massiva? A produção global chega a 60 bilhões de lenços umedecidos anualmente, com as principais fábricas produzindo 10 milhões de pacotes mensalmente. Isso é 500 milhões de lenços umedecidos individuais. Uma fábrica desenrola diariamente a impressionante quantidade de 50 quilômetros de tecido não tecido, pesando aí 20 toneladas. Os requisitos de líquido são igualmente impressionantes. Cubas de misturas processam 100 mil litros de solução de limpeza por dia, fluindo por 1.000 metros de tubulação. Máquinas de corte cortam 1 milhão de metros quadrados de tecido semanalmente, enquanto empilhadeiras automatizadas dobram e embalam 500 mil lenços umedecidos por hora. Macarrão instantâneo alimenta milhões de pessoas diariamente, e sua produção é tão rápida quanto o seu tempo de cozimento. Com a produção global excedendo 120 bilhões de porções anualmente, as principais fábricas da China produzem 2 milhões de pacotes diariamente. Uma única planta consome 1.000 toneladas, e são silos aí de 50 metros. Mas o processo de fritura é igualmente impressionante, já que fritadeiras industriais usam 20 mil litros de óleo de palma diariamente, reciclados em vários lotes para eficiência. Vaporizadores de alta potência processam 500 quilos de massa por minuto, alimentando extrusoras contínuas de macarrão. No final, a escala de distribuição é alucinante, pois uma instalação enche 100 contêineres de transporte diariamente, cada um contendo 20 mil pacotes desta refeição conveniente. A produção de sabão é um processo realmente borbulhante, com fábricas produzindo milhões de barras toda semana. Somente as maiores fábricas da Unilever produzem 2 milhões de barras semanalmente, misturando 50 toneladas de base de sabão produzidas diariamente. Uma única instalação consome 500 toneladas de óleo de palma mensalmente, entregues em tanques de 20 mil litros e 5.283 galões. O processo de saponificação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com reatores que processam 10 mil quilos. E essa é uma mistura bruta, e são 90 graus Celsius por hora. As máquinas de corte fatiam 1.000 barras por minuto antes que as linhas de embrulho assumam o controle. Finalmente, barras prontas ocupam 15 mil metros quadrados de armazéns climatizados, prontos para manter o mundo completamente limpo. Bolas de futebol têm um grande destaque na escala de fabricação. Sialkot, Paquistão, produz 40 milhões de bolas de futebol anualmente, suprindo incríveis 70% da demanda mundial. Essas fábricas cortam 100 mil metros quadrados de couro sintético semanalmente, entregues em enormes rolos de 10 toneladas. Mas o toque humano também continua importante, com mais de 20 mil artesãos habilidosos costurando à mão 10 mil bolas diariamente durante as temporadas de pico da Copa do Mundo. O processo de inflação acompanha a escala com máquinas bombeando 50 mil bexigas de borracha por dia, usando 10 mil metros cúbicos de ar.
Uma só fábrica deles envia 500 mil bolas mensalmente em lotes de 50 contêineres, mantendo o belo jogo abastecido em todo o mundo. Antes de subir nas suas rodas, os pneus saem de uma impressionante unidade de produção. As principais fábricas da Bridgestone produzem 50 milhões de pneus anualmente, com produção diária superior a 150 mil unidades. Uma fábrica armazena 10 mil toneladas métricas de borracha natural no local, processadas em enormes misturadores de 100 toneladas. O reforço é impressionante, pois as fábricas de pneus usam 1.000 quilômetros de cabos de aço semanalmente, entregues em bobinas de 50 toneladas. Prensas de curas industriais, cada uma aí pesando 50 toneladas, moldam e vulcanizam 500 pneus diariamente a 170 graus Celsius. E além disso, as próprias instalações são gigantescas, pois uma única planta abrange 1 quilômetro quadrado, com 5 quilômetros de correias transportadoras internas movimentando materiais e produtos acabados. Olhe para o reflexo do poder industrial, onde cada fábrica massiva produz 2 milhões de metros quadrados de vidro espelhado anualmente, o suficiente para cobrir 280 campos de futebol. Cada planta derrete 50 mil toneladas de areia de sílica anualmente em fornos de 100 toneladas, criando aí infinitas folhas de vidro. Para torná-las reflexivas, 10 toneladas métricas de nitrato de prata são pulverizadas na superfície em lotes de 1.000 litros. Linhas automatizadas cortam 5 mil metros quadrados de vidro por dia, com lasers cortando a 100 cortes por minuto. Todo o processo ocorre em amplas instalações de 60 mil metros quadrados, onde os espelhos rolam por sistemas transportadores de 500 metros de comprimento. A produção de fósforos gera números impressionantes, onde as fábricas produzem 500 bilhões de palitos de fósforo a cada ano. Para acompanhar, as fábricas processam 1.000 metros cúbicos de madeira de álamo ou pinho todo mês. A mágica química acontece quando esses palitos são mergulhados em 5 mil litros de solução de fósforo e clorato de potássio semanalmente. Mais de 500 trabalhadores embalam manualmente 1 milhão de caixas de fósforo diariamente, cada uma com 40 a 50 palitos. E com linhas de produção manuais enchendo 20 mil caixas por hora, esses pequenos acendedores de fogo são enviados em enormes paletes de 50 mil caixas toda semana. Já pensou em quão massiva é a produção de carpetes? Uma única fábrica produz a impressionante quantidade de 1 milhão de metros quadrados. Isso são carpetes anualmente que eles produzem, com alguns tapetes embalando 9.600 fios por metro quadrado. Essas operações massivas consomem 5 mil toneladas de fios de poliéster ou lã anualmente, o suficiente para afiar 1.000 quilômetros de fios todos os dias. Os teares industriais trabalham na velocidade da luz, tecendo 500 metros quadrados, isso por hora, completando um tapete de 10 metros de comprimento em apenas 2 horas. Enquanto isso, os tanques de tingimento processam 20 mil litros de cor diariamente, encharcando 50 toneladas de fibra toda semana. E isso acontece em enormes instalações com fileiras de teares e também estantes de secagem por 2 quilômetros de comprimento. A produção de sintetizadores realiza uma fabricação realmente em escala. Somente grandes fábricas como a Yamaha produzem 100 mil sintetizadores anualmente, com uma única linha de produção, produzindo 500 unidades semanalmente. Essas instalações montam 10 milhões de componentes eletrônicos anualmente, incluindo 1 milhão de teclas e 500 mil microchips, enviados em lotes de 50 toneladas. Máquinas gravam 1.000 placas de circuito impresso diariamente, anexando incríveis 50 mil componentes por hora. E além disso, os técnicos testam 200 unidades por turno, calibrando 10 mil amostras de som por sintetizador em câmaras especializadas à prova de som. Essas operações abrangem correias transportadoras de 300 metros de comprimento e movendo instrumentos pela montagem final antes que eles criem música no mundo todo. O protetor de tela do seu telefone pode parecer pequeno, mas a indústria por trás dele é enorme. Todo ano, as fábricas produzem a impressionante quantidade de 1 bilhão de protetores de vidro temperado, com uma única fábrica chinesa produzindo 10 milhões de unidades por mês. Para fazê-los, as fábricas processam 20 mil toneladas de vidro de aluminosilicato ultra resistente, fatiado de folhas de 2 metros de largura. A mágica acontece no processo de têmpera, com fornos que produzem 50 mil peças de vidro por dia a 700 graus Celsius, consumindo chocantes 100 mil kWh de energia por semana. Máquinas CNC de alta qualidade
Tem precisão boa e corta 1 milhão de protetores diariamente, cada folha rendendo 200 unidades em apenas 5 minutos. Quando tudo estiver pronto, 500 mil protetores são embalados por dia, envoltos em filme antiestático e enviados em enormes contêineres de 100 mil unidades toda semana. Quando se trata de manter navios enormes no lugar, âncoras são construídas para serem feras. Um único estaleiro produzindo 1.000 âncoras por ano, cada uma aí pesando entre 1 a 20 toneladas. Com o aço necessário. Umas impressionantes 50 mil toneladas por ano, moldadas por prensas de forjamento de 100 toneladas. As correntes de âncora sozinhas se estendem por 10 quilômetros por mês, com elos de 50 toneladas forjados a escaldantes 1.200 graus Celsius. Fundir uma única âncora leva 48 horas. Disso da moldagem até o resfriamento, com fábricas bombeando 10 âncoras enormes por semana. E tudo isso acontece dentro de fundições gigantes que cobrem de 50 mil a 100 mil metros quadrados, onde guindastes de 30 toneladas levantam esses monstros de metal para o lugar. O que dá ao uísque e ao vinho aquele sabor rico e defumado? Tudo começa com barris de carvalho, e as fábricas estão lançando-os em grandes números. Só as tanoarias americanas produzem 2 milhões de barris por ano, com uma única loja produzindo 50 mil barris para destilarias. Isso leva 20 mil metros cúbicos de carvalho anualmente, e cada árvore envelhece 100 anos antes de se tornar um barril. Passando para fornos de torrefação, onde 500 barris por dia são torrados a 200 graus Celsius, liberando vapores cheios de sabor. E não vamos esquecer o metal com 1.000 toneladas de aros de aço, que são martelados em barris a uma taxa de 200 por hora. Uma vez finalizados, esses barris se acumulam em armazéns que cobrem 10 mil metros quadrados, envelhecendo até a perfeição antes de chegar às melhores destilarias do mundo. Você já se perguntou como a Pringles consegue o seu formato perfeito? Tudo acontece em fábricas enormes, onde 3 milhões de latas são feitas todos os dias. Isso dá 300 milhões de chips anualmente por planta, por fábrica, né? O processo começa com 50 mil toneladas de batatas amassadas em massa. Então, fritadeiras gigantes cozinham 1.000 quilos de chips por hora, usando 5 mil litros de óleo diariamente. Cada chip é empilhado com precisão antes que 100 mil latas por dia rolem por uma linha de produção de 500 metros. E quando tudo estiver pronto, 1 milhão de latas por semana saem em 50 comboios de caminhões carregados aí com 20 mil latas cada. Agora, quem mais de repente quer um lanche aí? Uma simples mesa de madeira? Beleza, mas como uma obra-prima de alta velocidade. Uma única fábrica de móveis produz 50 mil mesas por ano, com 200 unidades feitas diariamente. Para fazer isso, eles processam 5 mil metros cúbicos de madeira de lei anualmente, acortando em 100 mil tábuas mensalmente. Em seguida, lixadeiras automatizadas alisam 500 tampos de mesa por dia, cobrindo 1.000 metros quadrados de área de superfície. Então, com um toque mágico de 2.000 litros, laca vermelha então é pulverizada semanalmente, cobrindo 1.000 mesas com a sua cor de assinatura. Todo esse processo acontece em oficinas gigantes que abrangem até 20 mil metros quadrados, onde 50 roteadores CNC esculpem cada detalhe perfeito. A produção de goma de mascar está fazendo bolhas aí maiores do que você imagina. A indústria global produz 500 mil toneladas de goma por ano, com uma única planta produzindo 50 mil quilos diariamente. Essas fábricas derretem 10 mil toneladas de resina sintética anualmente, misturadas em enormes cubas de 5 toneladas. O processo de extrusão pode impressionar com máquinas empurrando 1.000 quilos de goma por hora, formando 1 milhão de peças individuais diariamente. A operação de revestimento adiciona sabor com tambores de revestimento de açúcar, processando 500 mil peças por lote, usando 1.000 litros de xarope saborizado diariamente. Afinal, linhas de embalagem automatizadas embrulham espantosos 2 milhões de peças todos os dias, com paletes de 50 mil caixas enviadas semanalmente para satisfazer aí os hábitos de mastigação do mundo. 1 milhão de colheres de aço inoxidável são feitas todo ano, e 100 mil delas recebem o tratamento real, com revestimento de ouro de 24 quilates. Isso dá 50 quilos de ouro, cobrindo 10 mil colheres por lote em banhos galvânicos de 1.000 litros. Essa não é uma fábrica de colheres comum. Ela processa 500 toneladas de aço inoxidável anualmente,
as transformando em 5 milhões de colheres em bruto. Uma vez banhadas, 50 mil colheres são polidas diariamente, alisando 1.000 quilos de aço no processo. Essa produção é tudo, menos luxuosa. Produção doce aumentando aos milhões. Como uma única padaria automatizada gera 100 mil bolos diariamente. Isso é mais sobremesas aí comemorativas do que a maioria das padarias cria na sua vida, né? O processamento de farinha nunca para, pois 50 toneladas desaparecem diariamente em monstros de mistura de 10 toneladas, criando 20 mil litros de massa, o suficiente para encher uma piscina inteira no quintal. A transformação acontece em fornos de meio quilômetro de comprimento, onde 5 mil embriões de bolo amadurecem a cada hora a 180 graus Celsius. Os chefes confeiteiros mecânicos colocam aí 2 mil litros de cobertura diariamente em 50 mil bolos com precisão cirúrgica, enquanto 10 mil celebrações prontas saem das linhas de embalagem a cada hora. 50 mil unidades saem semanalmente, bolo suficiente para comemorar aniversários, casamentos, desejos aleatórios de terça-feira à tarde no mundo todo. O desfile de cachorros-quentes nunca acaba. Uma grande fábrica de salsichas produz 50 mil toneladas de salsichas anualmente, o que significa incríveis 200 milhões de salsichas todo ano. A planta processa 100 toneladas de carne suína, bovina ou de frango diariamente, armazenando-as em enormes silos refrigerados de 50 toneladas. As máquinas de fabricação de salsichas são rápidas. 1.000 quilos de mistura de salsichas são colocadas em tripas por minuto, produzindo 500 mil salsichas diariamente. As câmaras de defumação também não descansam, processando 20 toneladas por lote e usando 10 mil metros cúbicos de vapor semanalmente. Com tamanhos de fábrica variando de 40 mil a 80 mil metros quadrados, há muito espaço para os 2 quilômetros de túneis de resfriamento. Testemunha uma enorme produção de banquetes de arco-íris inquebráveis para os mais jovens. Uma única fábrica de pratos de silicone produz a impressionante quantidade de 2 milhões de pratos de silicone anualmente, com uma produção diária de 5 mil unidades, principalmente para utensílios de mesa infantis. A planta processa 100 toneladas de silicone de grau alimentício por ano, moldadas em lotes de 1 tonelada. As prensas hidráulicas são essenciais, formando 1.000 placas por hora, curando 500 quilos de silicone a 180 graus Celsius por ciclo. Quando se trata de cor, 500 litros de pigmentos são misturados semanalmente para criar os tons vibrantes de 50 mil placas. A oficina em si abrange de 5 mil a 10 mil metros quadrados. Ela é repleta de 20 máquinas de moldagem e também racks de resfriamento. A indústria automobilística é líder absoluta, produzindo impressionantes 80 milhões de veículos anualmente. Com uma única fábrica como a da Toyota, montando 1.000 carros todos os dias. A escala de uso do aço é alucinante. 50 mil toneladas anualmente, prensadas em 5 milhões de peças a partir de bobinas de 100 toneladas. As linhas de montagem robóticas trabalham na velocidade da luz, soldando uma carroceria a cada 60 segundos, com 500 carros concluídos por turno em 1 quilômetro de transportadores. O processo de pintura não é menos impressionante, com 10 mil litros de tinta aplicados diariamente, revestindo 2 mil carros em acabamentos multicamadas intrincados. Além disso, as fábricas de automóveis são enormes, abrangendo de 500 mil a 1 milhão de metros quadrados, empregando 5 mil trabalhadores e cerca de 1.000 robôs. No mundo dos baralhos, apenas uma fábrica como a Carta Mundi produz a impressionante quantidade de 100 milhões de baralhos por ano, com 300 mil baralhos saindo das linhas de produção todos os dias. Essas instalações processam imensas 5 mil toneladas de papel cartão todo ano, cortadas de enormes rolos de 1 milhão de metros quadrados. As impressoras funcionam a uma velocidade impressionante, produzindo 50 mil folhas por hora, com cada folha rendendo 54 cartões, resultando em 2,7 milhões de cartões diariamente. Guilhotinas cortam pilhas de cartas com precisão milimétrica, agrupando e encaixotando 100 baralhos a cada minuto. Para tais escalas, essas fábricas apresentam linhas de acabamento de 500 metros de comprimento. Do you see your card here? No. As barras de chocolate Kit Kat estão realmente conquistando o mundo com a sua escala. Uma única fábrica da Nestlé orquestra 1 milhão de barras diariamente, contribuindo para um exército global de chocolate de 17 bilhões de pessoas anualmente. O rio de chocolate nunca para, pois 50 toneladas derretem semanalmente,
percorrendo 1.000 metros de tubos aquecidos. A espinha dorsal desse wafer se forma em taxas igualmente impressionantes. 10.000 quilos de massa assa diariamente em folhas crocantes, dispostas em camadas de 500.000 barras por turno. O processo de embrulhar se move a uma velocidade alucinante, com máquinas abrangendo 2.000 barras a cada minuto, consumindo 1 quilômetro de papel alumínio diariamente. À medida que esse exército de chocolate avança, uma única fábrica despacha 50 milhões de barras mensalmente em 100 caminhões, cada um carregado com 500.000 Kit Kats, o suficiente para dar a cada cidadão de Nova York uma pausa de chocolate 2 vezes. Passando para o mundo das torneiras de aço inoxidável, onde uma única fábrica produz 500.000 torneiras por ano, com 2.000 unidades saindo da linha de montagem diariamente. Para forjar essas torneiras elegantes e duráveis, a planta processa 1.000 toneladas métricas de aço inoxidável anualmente, derretendo em fornos de 10 toneladas. Os tornos da fábrica trabalham a toda velocidade, moldando 5.000 componentes diariamente, perfurando 1.000 corpos de torneira por hora com precisão. Em seguida, as máquinas de polimento processam 500 quilos de aço por dia, garantindo que cada torneira tem aquele acabamento espelhado característico. Além disso, a própria fábrica ocupa uma área entre 15.000 e 30.000 metros quadrados, com 50 moldes de fundição e 100 estações de montagem para atender a demanda. Essa famosa maré negra borbulhante nunca recua. Assim como a Coca-Cola produz 120 bilhões de litros anualmente, o suficiente para encher 48.000 piscinas olímpicas. Uma única fábrica de engarrafamento bombeia 2 milhões de litros diariamente, o que é o suprimento vitalício de uma pessoa a cada 30 minutos. A alquimia açucarada acontece em câmaras enormes. Cada instalação dissolve 10.000 toneladas de açúcar anualmente, em tanques de 50.000 litros, preparando a fórmula de sabor mais guardada do mundo. A maestria do engarrafamento se move a uma velocidade sobre-humana, enquanto 2.000 contêineres enchem a cada minuto com 1 milhão de garrafas saindo de transportadores de 500 metros de comprimento diariamente. A sede requer 5 milhões de litros de água purificada diariamente. Como 50 milhões de garrafas partem mensalmente em comboios de 200 caminhões, cada um carregando 25.000 contêineres. Elas abastecem tudo, desde sua loja local até todas as grandes redes de supermercados do mundo. A produção de cabos de aço é mais do que impressionante. As fábricas desses doadores de força da civilização moderna giram 50.000 toneladas de cabos de aço anualmente, 10.000 quilômetros de linhas de vida de metal retorcidas que levantam elevadores, sustentam pontes e seguram plataformas de petróleo. A transformação começa com 60.000 toneladas de aço bruto, esticadas em 1 milhão de quilômetros de fio, o suficiente para dar a volta na Terra 25 vezes, antes de serem enroladas em bobinas de 50 toneladas. As máquinas de torção torcem 500 metros de corda por minuto, trançando 100 toneladas de fios diariamente até obter uma resistência helicoidal perfeita. Mas antes de partir, essas serpentes de metal recebem uma armadura. 5.000 litros de graxa especializada semanalmente garantem que elas sobreviverão a décadas de tensão. A indústria solar nos fornece energia com mais de 200 milhões de painéis anualmente, com uma fábrica enorme como a Jinko Solar, produzindo 50.000 painéis por dia. E para que isso aconteça, 100.000 toneladas de polissilício são processadas anualmente, derretidas em fornos de 50 toneladas para criar 1 milhão de wafers por mês. Linhas de montagem automatizadas laminam um painel a cada 20 segundos, produzindo 10.000 painéis diariamente em 1 quilômetro de correias transportadoras. Essas fábricas consomem 20.000 toneladas de vidro temperado anualmente, cortando folhas de 2 metros de comprimento e para 500.000 painéis. Essas plantas de alta tecnologia cobrem de 50 a 100.000 metros quadrados, com 500 braços robóticos soldando células solares sem parar. A Casio produz impressionantes 10 milhões de relógios G-Shock todos os anos, com uma única fábrica montando milhares de unidades diariamente. Esses relógios duráveis são construídos a partir de 50 milhões de pequenas peças anualmente, incluindo 1 milhão de módulos resistentes a choques enviados em lotes de 10 toneladas. Todos os dias, 16.438 relógios G-Shock emergem desse templo tecnológico. Cada um, uma amálgama, precisa de 50 gramas de resina e 20 gramas de aço inoxidável. Enquanto artesãos humanos passam 20 minutos criando cada relógio à mão, linhas de montagem robóticas dominam uma sinfonia de precisão de 2 minutos,
dando vida a 480 relógios por turno. Já quis ter um Bitcoin de verdade? Bem, instalações especiais de cunhagem produzem 100 mil moedas Bitcoin de ouro maciço todo ano. Cada uma é feita de ouro 99,99% puro, pesando 28,35 gramas. Para atender a demanda, uma única instalação derrete 3 toneladas de ouro anualmente, usando cadinhos de 1 tonelada para fundir 50 mil moedas por mês. Prensas hidráulicas de alta potência estampam 500 moedas por hora, finalizando um lote de 10 mil moedas em apenas alguns dias, o que dá 500 quilos de ouro por corrida. Lasers de precisão gravam 1000 moedas por dia, criando aqueles detalhes nítidos do Bitcoin em apenas 5 segundos por moeda. E tudo isso acontece dentro de instalações de cunhagem seguras que abrangem 5 mil a 10 mil metros quadrados, protegidas como uma base militar. Você acreditaria que mais de 1 bilhão de vasos sanitários bidê são produzidos a cada ano? Bom, somente fabricantes como a Total produzem 1 milhão de vasos sanitários de bidê anualmente, com uma única planta produzindo 5 mil unidades diariamente. As fábricas queimam 10 mil toneladas de porcelana a cada ano, moldando em 500 mil tigelas em fornos colossais de 50 toneladas. Linhas de montagem avançadas integram 1 milhão de elementos de aquecimento e sensores anualmente. 2 mil unidades são conectadas diariamente ao longo de zonas de produção de 300 metros. Testes rigorosos eliminam defeitos usando 50 mil litros de água diariamente em 5 mil unidades. Além disso, essas plantas de alta tecnologia abrangem 60 mil metros quadrados e empregam 100 braços robóticos para a instalação de precisão. Uma única fábrica produz 2 milhões de extintores de incêndio a cada ano, com 10 mil unidades saindo da linha diariamente. Para construir esses dispositivos que salvam vidas, a planta processa 5 mil toneladas de aço anualmente, estampando 1 milhão de cilindros a partir de chapas de 20 toneladas. Máquinas de alta velocidade injetam 50 mil quilos de pó seco, ou CO2, diariamente, enchendo 5 mil extintores por turno. Trabalhadores qualificados montam 10 mil válvulas diariamente, enquanto máquinas de torque automatizadas prendem 1000 válvulas por hora. Tudo isso acontece em instalações completas com campos de teste de 500 metros de comprimento. A indústria de pasta de dente produz 20 bilhões de tubos anualmente, com uma fábrica poderosa como a da Colgate, produzindo 1 milhão de tubos diariamente. Essas fábricas misturam 10 mil toneladas de abrasivos, flúor e água em enormes cubas de 5 toneladas. Suas máquinas de enchimento embalam 500 tubos por minuto, produzindo 50 mil quilos de pasta todos os dias. Enquanto isso, extrusoras formam 2 milhões de tubos de alumínio ou plástico diariamente, consumindo 1000 toneladas de material mensalmente. Essas instalações extensas também usam 1 quilômetro de transportadores, mantendo seu sorriso brilhante. Dentro do colosso global de cosméticos, 1,5 bilhão de batons pintam o mundo anualmente com possibilidades. Somente o País das Maravilhas de Suzhou, com 100 mil metros quadrados da L'Oréal, contribui com 821.918 unidades diariamente. As necessidades da indústria por beleza devoram 30 mil toneladas de ceras e 20 mil toneladas de óleos anualmente, enquanto as máquinas moldam 1000 batons por minuto, com um lote de 100 mil concluídos em apenas 2 horas. Tanques de mistura, eles misturam 500 litros de pigmentos diariamente para oferecer 1 milhão de tons aí por ano. Para deixar cada boquinha perfeita, essas modernas plantas de batom incluem 50 túneis de resfriamento. No mundo luminoso da fabricação de LED, instalações especializadas produzem 100 milhões de metros de fita neon todos os anos, com quase 5 mil metros saindo da linha diariamente. Para criar o brilho vibrante, cada fábrica extruda 500 toneladas de silicone flexível anualmente, formando 100 mil metros de fita cada mês. Máquinas misturam 1000 litros de pigmentos luminescentes semanalmente, iluminando 50 mil metros de fita. Então, o rolo corta 10 mil metros por dia, em rolos de 50 metros, com 200 rolos embalados a cada hora. A produção de caixas de poliestireno tem um impacto com escala. A indústria molda mais de 5 bilhões de unidades anualmente, com a Dart Container sozinha criando 1 bilhão de caixas anualmente.
Isso é 2,74 milhões de contêineres diariamente. Essas fábricas de espuma processam 150 mil toneladas de esferas de poliestireno anualmente em enormes instalações de 92.903 metros quadrados. A produção avança na velocidade da luz, com máquinas de moldagem produzindo 2.880 caixas por unidade diariamente, mantendo os produtos do mundo protegidos com segurança. A produção de cabos de extensão realmente amplia os números. A produção global excede 100 milhões de unidades anualmente. Com a Southwire, sozinha, ela produz 20 milhões de cabos anualmente, o que equivale a 54.795 extensões de energia diariamente. Essas gigantes elétricas processam 200 mil toneladas de cobre e 300 mil toneladas de plástico transparente anualmente, em enormes instalações de 139.354 metros quadrados. As linhas de montagem se movem em alta velocidade, produzindo 500 cabos por hora, com cada planta conectando 12 mil novas soluções de energia diariamente. A produção de gelo seco é incrivelmente legal. A indústria global congela incríveis 10 milhões de toneladas anualmente, com gigantes como a Praxair, produzindo 500 toneladas diariamente. Essas fábricas geladas transformam CO2 líquido em quantidades massivas. Criam então 1 tonelada de gelo seco, e isso inclusive vai demandar 1,5 toneladas de CO2 líquido. Dentro de enormes instalações de 50 mil metros quadrados, peletizadores de alta capacidade bombeiam 750 quilos por hora, uma pressão esmagadora de 60 toneladas, enquanto tanques de armazenamento comportam até 500 toneladas de CO2 líquido no local. A produção de colchões nunca dorme. A indústria global produz incríveis 80 milhões de unidades anualmente. Com a Tempur Sealy, sozinha ela cria 4 milhões de colchões anualmente. Essas fábricas de conforto devoram até 1,2 milhão de toneladas de espuma e 800 mil toneladas métricas de aço anualmente. Além disso, linhas automatizadas montam um colchão a cada 10 minutos, com máquinas costurando 2 mil padrões perfeitos para o colchão, enquanto as bobinadoras de molas enrolam 100 bobinas por minuto. A produção de grandes tanques de óleo tem números enormes. Essa indústria une 70 mil gigantes industriais anualmente, com fábricas individuais como a KBK Industries, produzindo 1.000 tanques gigantescos anualmente. Cada tanque de 50 mil litros demanda 20 toneladas de aço carbono, processado em enormes instalações de 100 mil metros quadrados, onde soldadores automatizados avançam a 15 metros por minuto, depositando até 1.000 metros de soldas precisas por tanque, enquanto os sistemas de revestimento aplicam camadas protetoras de apenas 0,30 milímetros de espessura. Bom, galera, e é aqui que a nossa produção chega ao fim. Não esqueça de deixar um comentário e nos dizer aí qual escala de produção mais impressionou você, hein? Não esqueça também de clicar aqui nesses botões, olha, são úteis pra você curtir e se inscrever. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, tchau, fui!